encontré un agua que lavó mi ser y ahora ya no puedo caminar sin él, y ahora ya no puedo caminar sin él, porque en él mi fe y mi esperanza está. Ya no quiero nunca yo volver atrás del pasado triste, yo ya me olvidé, y ahora ya no puedo caminar sin él, porque en él mi fe, mi esperanza está. Ya no quiero nunca yo volver atrás del pasado triste, yo ya me olvidé. Ese día en que Él cambió mi vida y me transformó, me llenó mi alma de felicidad, y ahora ya no puedo caminar sin Él. Ahora ya no puedo caminar sin él, porque en él mi fe y mi esperanza está. Ya no quiero nunca yo volver atrás del pasado triste, ya me olvidé, y ahora ya no puedo caminar sin él, porque en él mi fe, mi esperanza está. Ya no quiero nunca yo volver atrás del pasado triste, yo ya me olvidé del pasado triste, yo ya me olvidé del pasado triste, yo ya me olvidé. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como em... Muito bom dia a todos os rádio ouvintes da Rádio 107.1 Agrigaçu FM. Estamos dando início a mais um programa Despertar en la Fe. Programa que é oferecido pela Igreja Evangélica Congregacional do Paraguai, comunidade de Capivevé. Estamos felizes e contentes por podermos estar mais uma manhã de domingo em tua casa, em tua presença, com este programa maravilhoso que chega ao ar todas as manhãs de domingo a partir das 8 horas da manhã. E que você, meu querido, possa estar desfrutando do melhor, que é a palavra de Deus.
Venha aproveitar esse programa da melhor forma possível. E quem apresenta este programa é o pastor Marcelo, esse que fala com vocês nessa manhã, como todas as outras manhãs de domingo, como já falei. Este programa é oferecido pela Igreja Evangélica Congregacional do Paraguai, da comunidade de Capivevê, e tem como objetivo de edificar a tua vida, edificar o teu coração, trazer textos que venham edificar, mensagens, canções e muita coisa especial. E nessa manhã, então, nós queremos começar com o Salmo número 1, versículos 1 até o versículo 3, onde diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Feliz, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, aquele que não segue a vontade ou o conselho daqueles que não fazem a vontade de Deus, aquele que não se detém, ou seja, aquele que não fica no caminho do pecador, aquele que não vive em pecado, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, que não se ajunta com aqueles que ficam zombando, zoando de Deus ou escarnecendo, ou seja, aproveitando somente os prazeres da carne. Mas, diz o versículo 2, antes, o seu prazer, ou seja, o seu deleite, o seu desejo, está o que? E aonde? Na lei do Senhor, na palavra de Deus. E nessa palavra, ele medita dia e noite. Isso quer dizer o quê? Eu tenho que passar 24 horas por dia lendo a Bíblia? Não. Mas meditando enquanto que eu puder, esteja trabalhando, pense naquilo que a palavra de Deus diz. Quando tiver oportunidade, leia a Bíblia. Ele é como a árvore, diz a Bíblia. Essa pessoa que medita dia e noite, aquela pessoa que busca Deus, é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem, ou seja, cuja vida nunca murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ou seja, é uma pessoa que vai estar feliz fazendo aquilo que ele estiver fazendo. Então, se você não se sente feliz, realizado, pergunte: será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu estou meditando o suficiente na palavra de Deus? Será que eu estou buscando a presença de Deus o suficiente? Qual é o problema? Qual é a situação? Por que eu estou assim? Então busque a Deus. Busque na palavra de Deus a orientação para a tua vida. Não se senta na roda dos escarnecedores, não siga o conselho dos ímpios, não vá no caminho dos pecadores, mas tenha prazer na palavra de Deus, medite nela, e você será como aquela árvore junto às muitas águas, que vai dar aquele fruto lindo, maravilhoso, de amor, alegria, paz, bem-aventurança, de felicidade. Busca Deus e você vai estar fazendo o melhor. Então esse é o meu desejo para o teu coração, Vamos seguir então com canções, músicas que vão edificar a tua vida e o teu coração. Em seguida então nós voltamos com mais da palavra de Deus. Nós teremos também uma meditação do pão diário, e logo em seguida nós teremos a mensagem da palavra de Deus para o nosso coração desta manhã. Verdad está en ti, eres mi luz.
29 de novembro. Cristo vive sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. Leitura bíblica. Gênesis 18, 22 a 33. Interceder. Minha única irmã, já falecida, está no céu porque um dia, ainda jovem, aceitou Cristo como Salvador. A carta com essa notícia chegou-me longe de casa e encheu-me de alegria. Dei graças a Deus por isso e também porque eu vinha orando por ela sempre e recebi a resposta. Nossa leitura hoje mostra como é importante a intercessão. Abraão orou pelos habitantes de Sodoma para que muitas vidas fossem poupadas da destruição. Sabia que seu sobrinho Ló morava lá e se desviara do Senhor, por isso intercedeu por ele e outros em Sodoma. Ló e suas 2 filhas escaparam com vida, porém a esposa de Ló foi condenada porque desobedeceu às ordens de Deus e olhou para trás. O cristão deve olhar sempre para que seus queridos se reconciliem com Deus. Você ora pelos seus, a exemplo de Abraão? Jesus orou antes de morrer, implorando que seu Pai guardasse os seus. E acrescentou: rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. João 17:20. Segundo o versículo em destaque, hoje Cristo continua essas orações junto ao Pai, eternamente vivo para interceder. Somente Ele seria capaz disso, sabendo da vida de cada um entre os milhões no mundo todo. Sempre acordado, ora por todos em todos os fusos horários, pois está sempre presente para todos em torno do planeta. Deus nos convoca para cooperar com Ele em interceder por todos os homens. 1 Timóteo 2:1. Todos precisam da reconciliação mediante o único mediador entre Deus e os homens, Jesus. Faça uma lista daqueles que Deus põe no seu coração para orar. Quando Deus responder, risque o nome, ou, se a pessoa se converteu como resultado, anote-o e ore para que cresça na fé. Tanta gente precisa da intercessão. Nossos familiares, parentes, o pastor e as pessoas encarregadas na igreja, outros cristãos, missionários nos seus campos e os milhões sem Cristo ao nosso redor e no mundo afora. Aliás, quem não precisa de oração? Fale com Deus sobre tudo, sempre, agora. Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor
nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, no, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me Tú eres nuestro buen pastor, amado Señor. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha. Muito bem, nós queremos entrar nessa manhã com a meditação da Palavra de Deus aqui no programa Despertar en la Fé. Nós estaremos meditando nesta manhã embasado no texto de Gênesis capítulo 2, versículos 7 ao 15, e tendo vários textos como textos paralelos a este também. E queremos trabalhar como tema de volta ao jardim de Deus, regado pelo rio da vida. E Gênesis capítulo 2, versículos 7 até o 15 nos diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Ávila, aonde lá há ouro. O outro dessa terra é bom, o ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o abdélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Guion e é
circundo a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, e é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Este é o texto bíblico como base para a nossa meditação nesta manhã. Lá no princípio, no começo de tudo, Deus fez este jardim do Éden, um jardim maravilhoso e perfeito, e colocou naquele jardim um ser chamado homem, e o colocou lá para administrar aquele jardim. Ali naquele jardim havia um rio cuja finalidade era regar ou levar vida. Levar vida para aquele jardim. Como diz ele no versículo 10, e saía um rio do Éden para regar o jardim. No jardim havia provisão, paz, comunhão, harmonia, ordem, retidão, honra, santidade e, enfim, muitas outras coisas. Mas havia algo mais importante lá no meio do que provisão, paz, ordem, retidão, santidade. E esse mais importante era a presença de Deus. Mas por causa dessa presença de Deus, por causa de algo chamado pecado, o homem perdeu essa presença de Deus. E o que nós podemos dizer é: os que deixam se levar pela tentação perdem o que há de melhor, trocam a vida pela morte, e lá no final vão descobrir que não valeu a experimentar nada daquilo que era além de Deus. Então vamos aí para toda essa história. Só fiz um resumo, um básico. Como tudo começou? Deus dá ao homem uma coisa que se chama domínio. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 23 disse: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus dá ao homem então o quê? O domínio sobre tudo. Domínio sobre todo aquele jardim, sobre tudo que havia naquele jardim, sobre toda a criação. Mas devido então ao homem se desviar do principal objetivo de Deus, que era a comunhão com Ele, e tomar rumo a algo que se chama pecado, o homem perde o domínio. E hoje o domínio já não está mais ao comando do homem. O homem ainda é um ser dentro da criação de Deus superior, mas ele já não tem mais o domínio, e perdeu esse domínio em parte para o inimigo de Deus, porque Satanás passou a ter o quê? A ter poder sobre o mundo. E se nós olharmos no Novo Testamento, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, lá Satanás, o inimigo, ele nos é colocado como o príncipe deste mundo, o Deus deste século, que cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o Evangelho. Ao pecar, quando o homem pecou e quando a mulher pecaram, eles foram o quê? Eles foram banidos daquele lugar
de delícias. Um lugar onde tudo era maravilhoso. E foram lançados num lugar hostil, num lugar agressivo, aonde agora eles tinham que lutar pela provisão, e lutar pela comunhão com Deus que foi abalada. E agora, o lugar naquele estado havia o quê? Inimizade, desonra, impiedade e um caos total. Se nós vemos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 23, nós vemos isso, que eles foram expulsos desse jardim. Ela diz: o Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim. E esta humanidade que foi lançada fora do jardim se chamava a princípio Adão e Eva. E até hoje continua sendo a humanidade que nós conhecemos, que se proliferou, que cresceu e encheu a terra, mas agora contaminada por um vírus chamado pecado. E talvez poderíamos dizer assim que até hoje o homem tenta reproduzir aquele lugar, porque todas as casas, a maioria das casas tem jardins, e nós tentamos fazer jardins, tentamos embelezar a nossa casa, tentamos embelezar o nosso pátio, para que ele seja bonito e agradável onde nós queremos viver, porque um jardim é gostoso para se viver. Todos, ou a maioria das pessoas, gostam de flores. Mas o homem não vai mais conseguir reproduzir aquele lugar, porque aquele lugar não está ao alcance do homem fazer. É o lugar de Deus. Mas e agora? Jamais vamos conseguir ter esse jardim de volta por nossas forças, não. Mas aí entra algo muito importante na história da humanidade. Alguém que se chama Jesus. E ele entra nessa história da humanidade que começou lá no princípio e que teve um erro com Adão e Eva, e esse erro continuou até os dias de hoje. E ninguém a não ser Jesus conseguiu vencer este pecado. E aí, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, ele restituiu o domínio, reaproximando este homem com o seu Criador. E João capítulo 1, versículo 12 diz: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então agora, meus queridos, para nós voltarmos para este jardim, para nós voltarmos a este lugar, ou a um lugar tão perfeito quanto é este jardim, ou quanto era este jardim, nós estamos condicionados. Condicionados a quem? Ao retorno deste Cristo que veio a este mundo, nasceu numa manjedoura, como nós vamos lembrar daqui a uns dias, e viveu neste mundo, em meio aos pecadores, mas não pecou. Foi morto por pecadores para salvar os pecadores. Tanto que a Bíblia nos diz lá em João capítulo 14, versículo 6, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém vai voltar a essa comunhão com Deus se não for por meio deste retorno que é Cristo, por meio deste caminho que é Cristo. Então o retorno àquele jardim de delícias, ele começa, ele não é físico, mas ele é espiritual, e ele começa hoje, ele deve começar hoje. Como? Pelos meus esforços? Não, espiritualmente. Deus está nos trazendo de volta ao jardim do Éden,
E a Bíblia diz que se alguém tem sede, que venha a mim e beba. João capítulo 7, versículo 37 diz que se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, venha a Cristo. Hoje a nossa forma de nós voltarmos para Deus não é por esforço, não é por religiosidade, é por nós termos uma comunhão com este Cristo. Então, meus queridos, nós podemos começar a desfrutar dessas delícias do Senhor hoje. Hoje nós podemos começar a desfrutar das suas delícias, da sua vida, da sua presença. Mas, meus queridos, não fisicamente, mas espiritualmente. Por isso, eu sempre digo nas minhas mensagens, e muitas vezes eu já comentei nas igrejas e nos cultos, de que nós temos que estar preparados também para tribulações. Por quê? Porque nosso desfrutar não é físico. E aqui ele apenas começa. Nós vamos terminar ele aonde? No céu. E a Bíblia nos diz que o reino dos céus não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é físico, não é material, mas é justiça, é paz, é alegria. Aonde? No Espírito. É espiritual. Aí as pessoas dizem, mas como é que eu passo por tanta luta, por tanta dificuldade, se eu sou cristão? Porque Cristo não veio para restaurar a nossa vida física, mas espiritual. E se alguém prega prosperidade, se alguém prega benefício físico, o objetivo principal de Deus não é esse. Se Deus nos dá algo assim, vamos ser gratos, porque Deus está nos presenteando com algo a mais. Mas o principal objetivo de Deus é o espiritual. Então, meus queridos, é bom saber que Deus providenciou um caminho de volta. Em quem? Em Jesus. O caminho para voltarmos a Deus a quem? É em Jesus. Em Jesus, aquele rio de água da vida volta a fluir outra vez. Aonde? Dentro de nós. Dentro de nós. Então nós temos que focalizar a nossa vida nisso. Nós temos que focalizar o nosso caminhar nisso. Talvez nós poderíamos dizer que Jesus é aquela visão que o profeta Ezequiel teve lá em Ezequiel 47, 8 e 9, quando lá diz: então me disse, essas águas saem para a região oriental e descem as campinas e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive e em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas serão saudáveis, e as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Porque ali diz sobre as torrentes das águas purificadoras. Seria talvez uma forma hipotética de nós dizermos isso, de que Jesus é essa fonte. Por quê? Porque lá em João capítulo 7, versículo 37 e versículo 38, lá também nos diz que nos últimos dias, o grande dia da festa, voltou Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O profeta Ezequiel lá, ele teve uma visão de que tipo de visão? De restauração do templo. É uma visão que tem como alvo eu e você. O rio que sai do trono do templo, ele produz o quê? Vida. Por onde ele vai passando. É um rio de água viva. E ali em Ezequiel 47, 8, como nós lemos ali, que até mesmo o Mar Morto, ele é restaurado por este rio que sai de dentro do templo. E o Mar Morto, ele é um mar que não tem vida, porque o nível de sal dele é muito alto. Quem já conhece o Mar Morto sabe que é muito alto.
E mesmo ali, onde não existe possibilidade de vida, aquele rio vai trazer o que? Vida. Isso nos diz o versículo 49. E até mesmo em meio ao deserto, a vida ela volta a produzir e a dar os seus frutos. Nós vemos lá em Ezequiel 47:12 nos diz isso. Isso nos lembra o versículo esse que nós lemos de João, que diz o que? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E lembra também Salmo 1:3, que diz: pois será como árvore plantada junto às ribeiras da água, que no seu devido tempo dá os seus frutos, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. O que esse rio tem a ver com nós hoje? A primeira coisa é que a água que sai de dentro do templo são águas que saram. Quais são essas águas? Cristo. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem são essas águas? Cristo. E este é o verdadeiro segredo desta água. Não são águas comuns. Jesus, quando chegou lá com a mulher samaritana no poço, ele pediu água e a mulher não deu. E aí Jesus disse: se você soubesse a água que eu tenho, você me daria essa água, ou pediria da minha água, porque é uma água que, se você tomar, nunca mais terá sede. Quem é essa água? Água é Cristo mesmo. E este é o segredo desta água. São águas, não águas comuns, mas águas espirituais que geram dentro de nós uma transformação. E elas começam aonde? Em Deus, no trono de Deus, e vão para o momento que nós temos esse encontro com este Deus desta água. Então todo aquele que tem sede pode ser saciado pelo rio de Deus que flui de dentro do templo. E a Bíblia nos diz lá em João capítulo 7, versículo 37, que no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. É esse texto que nós acabamos de ler. Venha a mim e beba. Nós somos o que? O templo de Deus. E como essa água vai jorrar de dentro desse templo? A Bíblia diz que nós somos o templo de Deus. E como essa água vai fluir de dentro desse templo? Quando esse Deus puder morar dentro deste templo, quando eu permitir que esse Deus more dentro desse templo e sacie em primeiro lugar a minha vida. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. De dentro do templo fluirão rios de água viva. E isso ele disse com respeito ao Espírito, diz o versículo 39, que havia de receber os que nele crescem. Ou seja, aquele que crê, do seu interior, o Espírito outra vez vai sair para fora. Agora, como o Espírito vai sair para fora, vai influenciar as outras pessoas, se o Espírito de Deus não está dentro de nós? Não há como. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Não sabeis, diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Agora habita em quem? Naquele que já aceitou o Cristo em sua vida, aquele que já deixou Cristo habitar dentro do seu coração, aquele que já abriu a porta do seu coração. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei e cearei. Meus queridos, Deus não é mal educado. Deus não vai chegar arrombando a casa. Deus não vai chegar dando patadas na porta e entrando na mara. Ele está apenas educadamente batendo. Abra a porta do seu coração. Deixe este Jesus entrar em sua vida e transformar o seu coração. E aí do seu interior fluirão rios de água viva. Nós somos o lugar
aonde fluem as águas de Deus, águas que saram, águas que curam. Mas como podem fluir essas águas que saram, essas águas que curam, se essas águas não estão dentro de nós? Se essas águas não sararam, em primeiro lugar, a nossa vida? Talvez exista dentro da nossa vida pecados ocultos. Talvez exista dentro da tua vida um relacionamento quebrado que você não conseguiu perdoar, seja com o seu esposo, seja com a sua esposa, seja com quem seja. Você precisa restaurar em primeiro lugar, ou deixar Deus restaurar em primeiro lugar a tua vida, para então o demais ser restaurado. Para então você poder restaurar. O rio referido a Ezequiel, ele é semelhante ao rio da vida da Nova Jerusalém, que flui do trono de Deus, que mostrou-se um rio puro de vida, claro como cristalina. Então, para que este rio flua para fora, de dentro de você, para as outras vidas, ele precisa estar dentro de você. Deixe Cristo curar a sua vida. Deixe Cristo curar a sua vida. Veja que esse rio, ele fala lá em Gênesis, fala lá em Apocalipse, e percorre por toda a Bíblia. É um rio que poderíamos dizer assim, que ele corta a eternidade. Por quê? Porque este rio é Cristo. E por que ele percorre toda essa eternidade? Para demonstrar que Deus está preocupado em trazer a humanidade de volta. E sabe quem faz parte dessa humanidade? Você que está me ouvindo nesta manhã. E não são águas comuns que querem entrar na tua vida. É uma água viva, é o Espírito. Quer receber esse rio em tua vida hoje? Quer receber esse Cristo em tua vida hoje? Quer receber essa vida espiritual hoje? É muito fácil, é muito simples. Em primeiro lugar, eu tenho que reconhecer o meu pecado. Reconhecer que eu sou um pecador. Reconhecer que eu faço parte da humanidade caída e desviada de Deus. Em segundo lugar, eu preciso reconhecer que eu somente vou encontrar esse relacionamento com Cristo por meio daquele que veio a este mundo e morreu pelos nossos pecados. Quem? Cristo. Preciso me arrepender de que eu sou um pecador. Reconhecer que eu sou um pecador. Me arrepender deste pecado. Dizer: Cristo, vem fazer a transformação em minha vida. Faça isso nesta manhã. Toma essa decisão onde é que você está. E eu quero orar, eu gostaria que você estivesse orando comigo. Senhor Jesus, cada um que ouvir esse programa e que tiver a intenção de ter esse relacionamento puro e real contigo, e se arrepender dos seus pecados, para voltar juntamente contigo, ter esse relacionamento contigo, que o Senhor Deus possa estar perdoando e restaurando a sua vida, possa estar dando graça, amor, sabedoria e paz, para poder seguir adiante e tomar as melhores decisões em sua vida. Abençoe essa pessoa, abençoe esse ser, para que ele possa ter essa comunhão e começar a andar essa nova caminhada, e que de dentro dessa pessoa possa fluir esse rio da água da vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar
canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Ayúdenos. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. É isso aí, né, meus queridos? Estamos chegando ao final do nosso programa, do programa Despertar em La Fé. E aí nós queremos nos despedir com a graça de Deus, com a paz de Deus. No tempo passa, o tempo voa, então nós temos que também deixar o espaço para os que vão vir logo em seguida. Quero agradecer de uma forma muito especial a todos que estiveram na sintonia da nossa programação, ao pessoal da rádio que sempre nos brinda essa oportunidade, aos colaboradores também, e acima de tudo a Deus, porque Ele é o que nos brinda para nós podermos estar aí sempre juntinho com vocês. Então nós vamos nos reencontrar aqui na 107.1 no domingo que vem, a partir das 8 horas, se assim Deus o permitir, aqui com o programa Despertar na Fé. E quem estará aqui outra vez, se Deus me permitir, serei eu, Pastor Marcelo. Então estarei ao seu aguardo no próximo domingo para fazermos companhia um ao outro aqui na Rádio 107. Até lá, então, um abraço muito forte, que Deus possa abençoar a tua vida, te dar uma semana cheia de paz, de bênçãos, de alegria, e muito, muito mais do que isso, que possam fluir do teu coração, do teu interior, rios de água viva de Deus. Que Deus possa estar habitando em seu coração, enchendo você de muita paz e muita alegria. Esse é o desejo do meu coração para a tua vida. Até o próximo fim de semana. Então, um abraço muito forte. Tchau, tchau. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy, Dios del universo. Solo en ti esperaré, y aunque pase mucho tiempo, ni un segundo dudaré. Sabes que tengo
fe, sí Señor, tengo fe, esperando mi milagro estoy. Ay, 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 tengo fe y quiero agradarte hoy. Yo siento que y tomas mi mano hoy, contra viento y marea, el mar yo cruzaré. Sabes que tengo fe, tengo fe, sí Señor, esperando mi milagro estoy. Ay, ay, tengo fe, quiero agradarte y quiero agradarte hoy. La la la, la la, la la la, ira, 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 sharara, ira, 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 la la la, ira, 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 la la la, ira, la la la, ira, 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 sharara. Mi Señor, esperando mi milagro estoy. Un toque de ti, Señor, tengo fe. Ay, 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 y quiero agradar.